E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meus milhares de seguidores, agora sim, pessoal. Vamos lá. Bom, eu fiz um plano de leitura bíblico para ler a Bíblia inteira em um ano. Mais uma vez, né? Eu já fiz isso anteriormente. Então, terminei o primeiro livro, que é o Gênesis, é um livro bem grande, consideravelmente grande, e eu listei 5 princípios básicos que eu enxerguei de forma muito clara no livro do Gênesis. O primeiro princípio é a fé. O segundo princípio é a família. O terceiro princípio é a prosperidade. O quarto princípio é a honestidade. E o quinto princípio é o perdão. Então o Gênesis ele começa lá na criação do mundo, né? Quando Deus cria todas as coisas, cria também o Jardim do Éden, coloca Adão e Eva e termina em José do Egito. E aí vai uma curiosidade, né? José, ele morreu no Egito, né? Apesar de não ser egípcio, ele era descendente de Israel, né? Descendente de Jacó, que se transformou em Israel, mas ele foi mumificado, ele foi morto quando ele morreu com 110 anos e ele foi mumificado, ele foi embalsamado e mumificado como era uma tradição egípcia e colocado num sarcófago. Interessante, né? Mas hoje eu vou falar do o primeiro princípio que eu enxerguei de forma muito clara no livro do Gênesis, que é o princípio da fé. Deus chama Abraão e fala com Abraão assim: Abraão, sai de Ur dos Caldeus, no meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E nesse sai da sua terra, no meio da sua parentela, ele precisou agir com fé, ele precisou ter fé para fazer isso, ele precisou crer que algo diferente aconteceria, senão ele não teria feito. Mas a grande sacada de entender como funciona a fé não é só isso, porque fica parecendo assim que a fé é uma coisa cega, tipo, tá, Deus mandou eu fazer, então eu vou fazer. E para tudo que Deus faz tem uma lógica, tem um princípio atrás de cada coisa que Deus proporciona ou faz na nossa vida. E por que Deus pede a Abraão para sair da terra, sair de Ur dos Caldeus? Por que Deus faz com que Abraão vá para um deserto, caminho durante um grande período, passe por diversas coisas? Para que houvesse em Abraão um crescimento exponencial do propósito que ele tinha, que Deus tinha com ele. Então o propósito de Deus era criar em Abraão uma fé inabalável. E inserido naquele contexto, Abraão não teria uma fé inabalável. Por quê? Porque Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra, era uma cidade que produzia ídolos. Então, Deus queria algo diferente com Abraão. O que Deus faz? Sai de Ur dos Caldeus, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, você vai entrar num outro patamar agora, você vai passar por uma outra fase. E para que você passe por uma outra fase, é necessário que você deixe para trás antigas referências. Então, as referências que Abraão tinha da relação com Deus eram os postes ídolos, eram os ídolos pagãos. E Deus fala com ele assim: olha, você vai ter que abandonar essas referências. E a fé, muitas vezes, ela funciona assim. Muitas vezes você vai precisar abandonar as suas referências antigas, a referência que você tinha com o seu passado. O seu passado muitas vezes está servindo para você como âncora, está segurando você lá atrás, está impedindo que você progrida. E então está atrasando o seu processo de crescimento. Uma coisa muito legal que eu gosto sempre de usar essa analogia é que aves da mesma plumagem elas voam juntas. Então você vai ver uma águia, ela voa junto com outras águias. Um gavião voa junto com outros gaviões. Se bem que o gavião é meio solitário, né? Digamos assim. Mas vamos colocar que o gavião ele voa na mesma altura que outros gaviões. Diferente, ele vai mais alto, por exemplo, do que uma outra ave, um pato selvagem que voa também. Então o pato selvagem voa junto com o pato selvagem. E aí qual é a plumagem que você tem? Com quem você quer estar? Com quem você quer... Você sabe que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, das que você mais busca informações. Então, quando Deus pega e tira Abraão de Ur dos Caldeus, existe uma lógica na construção de fé em Abraão. Ele já nasceu o pai da fé? É claro que não. Foi construído. Como foi construído? Através das orientações que ele seguiu de Deus. Então, se ele permanece em Ur dos Caldeus, o que ele seria? Ele seria a média da idolatria daquele povo. Então eu não sei qual que é a sua média.
o meio em que você está inserido, mas dá uma olhada em volta. Você olha em volta. Se as pessoas são medíocres à sua volta, me desculpe dizer, você também está sendo medíocre, porque as pessoas à sua volta, aves da mesma plumagem, voam juntas. Então, quando Deus fala, sai da tua terra, do meio da sua parentela, o princípio de fé que Deus quer formar em Abraão eu vou te dar novas referências, eu vou te dar um novo modo de pensar, eu vou te dar novas pessoas para se aliançar com você. Tanto que quando ele chega no deserto, 5 reis entram em ataque, atacam um dos seus sobrinhos, ele vai, ele corre, e ele socorre aqueles reis, e depois outros reis querem se associar a Abraão. Olha o nível de influência que Abraão atingiu. Ele agora está associado a reis. Então, ou seja, se Deus tinha intenção, né, como teve, de, através de Abraão, formar uma grande nação, ele precisa ter influências de reis e não de idólatras. E aí eu fico a pergunta para te fazer: qual o tipo de influência você está recebendo e qual o tipo de influência você está dando? Será que você não está, de repente, precisando fazer como Abraão fez naquele tempo? Se afastar um pouco, ir para um local onde Deus está te mostrando, para que você possa ter uma base de fé construída de forma sólida e com as referências certas, as referências que vêm direto de Deus. Deus abençoe sua vida, tamo junto.